Oi, pessoal. Então, vamos hoje falar sobre a anatomia ultrassonográfica da face, porque se a gente não souber anatomia, a gente não consegue fazer o exame dessa parte de cosmiatria, tá? Então, para a gente trabalhar com a cosmiatria no ultrassom, a gente tem que, né, saber que a gente tem vários tipos de procedimento, tanto os injetáveis, vários tipos de produtos, vários tipos de tecnologia, e todo esse arsenal que os médicos injetores eles têm é tudo baseado numa anatomia, que essa anatomia a gente visualiza no ultrassom, tá? Então, a anatomia da face na cosmiatria, então, eles utilizam até mesmo na tecnologia. Então, no ultrassom microfocado, a gente tem, por exemplo, o Ultera, que a maior parte dos ultrassons microfocados, eles não têm visualização. Então, eles partem de um princípio, eles vão atuar nas camadas, mas de uma forma, opa, só um pouquinho, de uma forma que, digamos assim, é uma receita de bolo, né? Ah, se você tem um rosto mais pesado, você faz tal ponteira. Segundo eles, cada ponteira pega uma camada. Então, uma tecnologia, você consegue trabalhar todas as camadas, né? No caso do Ultera, ele tem um aparelho de ultrassom, uma visualização, e daí, teoricamente, você personaliza, né, com a profundidade, esse tratamento. Então, assim, apesar de a gente ter várias, digamos assim, críticas em relação ao aparelho, às vezes, assim, um aparelho que dói, o custo do disparo, tudo, a ideia de uma visualização é muito interessante, né? Porque a gente vê que não é essa receita de bolo da maneira que eles falam. Então, mesmo a gente, por exemplo, uma profundidade, o SMAS ele muda de profundidade dependendo da localização. Então, para você dizer que, se você um rosto com mais pesado, você consegue atingir o SMAS no 4,5, na ponteira de 4,5 milímetros de profundidade, dizer que todo mundo é assim, daí você vai estar errando, né? E o que a gente vê muito é que dessa parte do ultrassom microfocado é que às vezes eles fazem atingindo todas as camadas e na verdade, como eles não estão visualizando, muitas vezes esses disparos vão parar na camada de gordura e vai acabar não tendo um resultado bom, porque o resultado do SMAS ali era para deixar ele firme e na verdade vai consumir a gordura da pessoa, tá? Então, cada vez mais os injetores, quem trabalha com cosmiatria, eles estão buscando entender essa anatomia também e a visualização, mesmo quem trabalha com aparelhos que não visualizam, tá? Então, apesar de ser uma imagem bem mais rudimentar, a gente consegue ver que essa imagem do Ultera, ele é equivalente à nossa imagem do ultrassom. Então, aqui embaixo eu tenho uma imagem do ultrassom da região frontal, com o nosso transdutor de 18 MHz, que é alta frequência, e aqui eu vou ver, né? Então, embaixo, a linha branca é o osso frontal. O músculo frontal, assim, a gente vê como essa linha, tá? Se for mulher ou gente que faz muita toxina botulínica, às vezes esse músculo é bem atrofiadinho. Normalmente ele é bem grudado com o osso, quase a gente não vê esse plano adiposo profundo, mas às vezes a gente vê bem pouquinho aqui. Conseguimos identificar o plano adiposo superficial. E a imagem que a gente vê aqui no útero é a mesma coisa. A gente vê, apesar assim, de bem mais simplificado, né, não com não tanta definição, a gente vê aqui o osso frontal, o músculo também, né, e a divisão entre o plano de pouso superficial e o plano de pouso profundo. A divisão aqui, então, das camadas da face, então, cada região da face, ele tem um número específico de camadas, tá? Mas, basicamente, se a gente for pensar, assim, de uma maneira mais simplificada, todo mundo a gente vai ter a primeira camada que vai ser a pele, tá? A gente vai ter uma camada que é o sistema músculo-aponeurótico, né? Que é o nosso SMAS. O SMAS, ele vai dividir o plano de gordura entre um plano adiposo superficial e um plano adiposo profundo, né? Que vai ser esse espaço subsmas. E por baixo a gente vai ter o periósteo ou uma fáscia profunda. Isso aqui seria, em geral, o que a gente vai trabalhar de camadas, tá? Então, o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, ele vai ser uma estrutura de suporte.
na face e no pescoço, e ele pode ser tanto muscular ou uma fáscia mesmo. Ele é muito importante tanto no tratamento da cosmiatria quanto no tratamento cirúrgico, né? Porque hoje muito na moda é o tratamento, o lifting, ele é deep plane, né? Então, o plano profundo, eles entram por baixo do SMAS e eles fazem o tratamento do SMAS. Então, antigamente, na plástica facial, eles só puxavam a pele, né? Então, dava aquele aspecto esticado. Então, hoje eles trabalham nesse plano profundo, tá? Olhando aqui nesse esquema, então a gente vai ver aqui que, por exemplo, o Smazen vai se continuando, né? Ele é como se fosse aquela balaclava, assim, que ele cobre tudo. Então, aqui na porção mais superior é o músculo frontal, daí nessa região mais lateral, eles continuam como fáscia temporoparietal, né? Aqui, ó, você vê que o SMAS, né, em cima aqui da face parotídeo masseterico, e vai se continuar com o platismo. Então, é uma coisa, um contínuo que em cada ponto a gente vai ter a mudança de nome da nomenclatura, mas tudo isso vai ser essa estrutura de suporte, o SMAS. Então, o SMAS, ele divide o compartimento de gordura, o superficial do profundo. Aqui eu estou mostrando que o compartimento superficial, ele tem várias subdivisões da gordura, tá? Vou aqui só, assim, querer que vocês prestem bastante atenção, principalmente nessa gordura aqui, ó, do jaw. A gente tem várias, né? Obviamente a gente não consegue ver essa divisão das gorduras aqui, mas essa gordurinha aqui, né, que faz o bulldoguinho, o nosso jaw, é uma gordura superficial, tá? A gente tem até um jaw superior e um jaw inferior. Dos compartimentos profundos de gordura, um bem que a gente fala todo dia, ouve falar e a gente trabalha muito é o SUF, né? E a gente tem o RUF também, né? Que são essas gorduras aqui, tem a retroorbitária e a suborbitária. Então, fazendo aqui um corte, né? Isso aqui é um cadáver olhando de frente, né? Porque a parte medial, o nariz estaria aqui, né? Então, aqui o olho, então o RUF está aqui na região superior e o SUF na região inferior. Fazendo um corte aqui sagital e mostrando aqui um corte sagital de ressonância, a gente consegue delimitar aqui um músculo orbicular. Então, como a gente sabe que esse compartimento é profundo, então, opa, o compartimento profundo, mas é aqui supraorbitário, a gente vai chamar de RUF, e o compartimento aqui suborbicular, né, infraorbitário, vai ser chamado de SUF. Então, é bem comum a gente, né, é o local onde a gente espera que esteja preenchedores, né, é bem comum. Então, dos compartimentos profundos de gordura, então a gente já viu, né, a gordura retroorbicular, né, o RUF. Aqui seria, né, os nossos SUF. Daí aqui a gente tem essas gorduras da bochecha, a gente tem umas gorduras profundas e outra gordura para a gente se destacar aqui bastante é a gordura bucal, né, da bichectomia, né. Então é uma estrutura bem profunda. Vou mostrar aqui um esquema dos músculos da mímica facial. É, o músculo da mímica, na verdade, a gente tem vários músculos. Eu gosto dessa classificação desse artigo aqui do AJR, que ele vai dividir nos músculos de acordo com a inserção, tá? Então, assim, ó, vamos dividir. Então, primeiro, mostrar os músculos da mímica que se inserem no lábio inferior. Daí a gente vai ter três músculos. Primeiro, o mentual ou mentoniano, né? Então, que ele é um músculo mais medial aqui e mais profundo. Então, se eu colocar o transtorno nessa região e ver um músculo mais medial, eu sei que vai ser um mentual mentoniano. Um pouco mais lateral a ele, um pouco mais superficial, vai ser o depressor do lábio inferior. E o outro músculo que se insere no lábio inferior é o platisma. Então, são esses três músculos que se inserem no lábio inferior. Agora a gente vai ter o segundo grupo, que são esses músculos em laranjado aqui, que estão todos em torno da boca. Então, são os músculos que se inserem no modíolo. Então, o modíolo é aquela uma estrutura muscular, na verdade, onde a gente insere, onde se inserem vários músculos. O modíolo é interessante porque
super fácil de ver no ultrassom, então a gente, e ele tem artéria facial, ele tem uma relação com o modelo, né? Geralmente a artéria é um pouquinho mais lateral e ela é um pouco mais profunda que o modelo. Então, no exame a gente sempre localiza o modelo, é fácil de visualizar, né? Porque seria como se fosse uma massinha muscular. Então, no modelo, a gente vai ter inserção aqui de 5 músculos, né? Então, o primeiro vai ser o orbicular do lábio, né, da boca. Daí, a gente tem também o depressor do ângulo da boca, depressor do ângulo oral, aqui, que é esse aqui, o nosso famoso DAO, que também é um que a gente enxerga muito bem no ultrassom. Muitas vezes aqui a gente vê bastante preenchedor, bioestimulador nessa região, às vezes dentro do músculo. Aqui mais lateralmente a gente tem o nosso músculo risório, que é um músculo bem fininho, mas a gente consegue visualizar, tá? Daí aqui com esse trajeto mais oblíquo a gente tem o zigomático maior e um trajeto bem vertical aqui, o elevador do ângulo da boca, tá? Então são esses músculos que se inserem no modíolo. Passando agora para os músculos que se inserem no lábio superior. Daí lembra que a gente tinha o zigomático maior que se insere no modíolo, daí a gente tem o zigomático menor, e esse se insere no lábio superior. Também inserindo no lábio superior, a gente tem o elevador do lábio superior, que é esse aqui, e o outro músculo que é um pouquinho mais medial, que chama elevador do lábio superior e da asa nasal, tá? Ele é como se fosse paralelo, mas mais medial que o elevador do lábio superior. Inserido no nariz, a gente só tem 2 músculos, né? Que é o nasal, né? Que cobre todo esse dorso nasal, e o depressor do septo nasal. E os músculos da órbita também, né? Então, são aqui quatro músculos, né? Primeiro, o orbicular do olho. Daí a gente vai ter aqui, né? Bem pertinho da raiz do nariz, o prócero. É, depois aqui um pouquinho mais lateral, aqui é o próximo depressor do supercílio e o músculo corrugador, né? Que ele é aqui na sobrancelha, mais ou menos, né? Na topografia da sobrancelha. Então, são esses os músculos que se inserem na órbita. Opa! E, por último, quem se insere na aponeurose do epicrânio, né, é o músculo frontal, tá? Então, são esses todos os nossos músculos da mímica divididos. Daí também que a gente vai visualizar, mas muito mais fácil, né? Pelo tamanho deles, são os músculos da mastigação. Então, a gente vai conseguir ver o temporal aqui na região temporal, masseter nessa região inferior, e o bucinador que ele faz, esse como se fosse o assoalho aqui da bochecha, né? Ele faz o assoalho dessa região aqui. Visualizamos sempre também os forames, né? Então a gente tem aqui, pensando aqui na linha média pupilar, e numa linha vertical, mais ou menos eles estão alinhados. A gente tem o forame supraorbital, o forame infraorbital e o forame mentoniano. Lembrando que daí a gente vai ter as estruturas, né, vasculares e nervosas que saem desses forames, então a gente sempre tem que pesquisar, às vezes até em caso de oclusão vascular também. E passando aqui para a vascularização da face, a nossa face, a maior parte dela é vascularizada por ramos da carótida externa, né? A artéria facial, inclusive, é um ramo da carótida externa, a artéria facial e a artéria temporal superficial são ramos da carótida, os ramos da carótida externa. Porém, a carótida interna, ela tem essa vascularização aqui na região, né, do olho, do nariz e da testa, então se tornando, apesar de uma região menor, mas se tornando, então, áreas de mais alto risco, né, por causa dessa anastomose intracraniana e nos injetáveis, o risco de uma embolização, né, de um acidente vascular encefálico e tal. E mostrando então aqui, né, melhor essa vascularização da face. Então, esse aqui é a carótida externa, daí a gente tem aqui, ó, a temporal superficial. Então, isso aqui são os ramos, né, ramo frontal e ramo parietal da temporal superficial. A gente tem aqui a facial transversa, que é um ramo aqui da temporal. A gente tem a artéria facial com seus ramos aqui. Isso aqui em vermelho. E nessa parte aqui que tá mais por transparência, mais rosinha,
aqui são os ramos da carótida interna. E lembrando que aqui o ramo final da artéria facial, aqui, que é a artéria angular, ela faz uma anastomose aqui, quase no cantinho do olho, com a carótida interna, né? Então, muitas vezes aqui essa vascularização do dorso nasal também pode vir aqui dessa, de ramos internos. Opa, passou aqui, deixa eu só voltar aqui. Né? Então, os ramos da artéria facial aqui tem a labial inferior, labial superior, nasal lateral, ela vai terminando como artéria angular. E daí, esses ramos aqui são os ramos da carótida interna, né? Que a gente tem a artéria supratroclear, artéria suborbital, e daí muitas vezes a artéria dorsal do nariz aqui, ela pode vir da interna, isso aqui pode ter algum tipo de variação anatômica, mas é só para a gente lembrar que isso determina que essa são áreas de maior risco aqui, né, nessa região. Agora, mostrando aqui, vamos passar para as regiões da face, mostrando esse terço interior da face, a gente vai fazer a avaliação, né? Tanto começando aqui de lateral para medial, a gente vai sempre começar avaliando aqui a parótida. Depois, se a gente trouxer o transtorno um pouquinho mais trazendo para medial, a gente consegue avaliar o masseter, tanto no repouso quanto a contração. Isso vai ajudar a gente, né, por exemplo, no tratamento de bruxismo que você faz com toxina botulínica. E o que acontece quando você faz a toxina é que você vê que o masseter contrai um pouco menos, né? Então a gente consegue avaliar, desculpa, essa contração. A gente visualiza a gordura de Bichat, né? E também a gente visualiza aqui toda essa parte da mandíbula, ângulo, contorno mandibular e o jaw. É, Então, mostrando aqui quando a gente coloca o transdutor aqui deitadinho nessa região lateral. Então, primeira coisa a gente vai ver é a parótida, depois o masseter. Aqui é mostrando que a gente tem variações anatômicas da parótida, então a parótida normalmente está aqui do lado do masseter, e só uma pequena parte da a parótida recobre um pedacinho do masseter. Quando esse pedaço que ela recobre é muito grande, isso que é uma variação anatômica, a gente chama de proeminência da porção ventral da parótida. E muitas vezes a parótida está aqui, o masseter está aqui, e existe essa tem esse tecido parotídeo recobrindo o masseter, mas ele é isolado, é como se fosse uma ilha aqui, né? Então ele é separado da parótida normal. Isso aqui a gente chama de parótida acessória. É a mesma coisa que a gente aprende na escola, né? O que que é uma península, né? Então, essa proeminência da porção ventral da parótida é uma península. Ela é conectada com essa parte maior. Enquanto a parótida acessória é uma ilhazinha de parótida. E sempre, bem da verdade, isso aqui é bem no trajeto do ducto parotídeo, tá? Muitas vezes você consegue, é bom para você conseguir mais ou menos traçar ali aonde que é, né? Então, assim, e tem esse tecido parotídeo, porque na verdade o ducto ele tá vindo aqui, né? Então muitas vezes daí no trajeto do ducto ele é recoberto pelo tecido parotídeo também, tá? O masseter então aqui no a gente pode medir a espessura dele no repouso, daí você pode pedir para o paciente contrair, né? Morder os dentes e daí você vai conseguir ver qual que é a espessura na contração, tá? Então, a gente viu aqui a glândula parótida, a gente viu o masseter. Se a gente for trazendo o transdutor aqui em direção ao cantinho da boca, a próxima estrutura que a gente vai ver é a gordura de Bichat, que eu mostrei ali, que é uma das gorduras profundas. Bem da verdade, o que a gente olha aqui, na verdade, né, ele tem esse formatinho de C aqui, ó. A gente fala que é um formatinho de um Pac-Man, aqui, ó. E isso aqui já é o masseter. Então, a gente fala que é um Pac-Man aqui querendo morder o masseter. Mas, na verdade, isso que a gente vê aqui, na verdade, é só essa porção bucal dessa gordura. A gordura de Bichat é uma gordura profunda, mas olha, veja que por transparência a gente vê que é uma gordura muito maior e às vezes ele chega até na região temporal. Teve uma época da febre da bichectomia, né? Que daí o pessoal tirava essa gordura dessa região, mas o que na verdade eles viram que acontece é que daí essa gordura acaba caindo, então você acaba envelhecendo a pessoa. Então a gente tem que saber essa anatomia da gordura de Bichat também, tá? Então, que é uma anatomia complexa, e o que a gente vê aqui é essa ponta, essa porção aqui bucal da gordura.
Agora vou mostrar a anatomia da região temporal, é a nossa anatomia das camadas mais difícil, porque a gente tem um músculo, a gente tem face, a gente tem as gorduras, né? E a gente consegue também, tem dois ramos arteriais importantes. O ramo frontal da artéria temporal superficial e a artéria temporal profunda, tá? Para analisar as camadas, eu gosto de colocar o transdutor aqui. Eu sempre falo que é assim, é como se fosse na cauda da sobrancelha, eu coloco o transdutor paralelo, e na verdade, apesar de na radiologia a região temporal é uma região bem grande, mas na verdade, na têmpora, que a gente chama de têmpora estética, é uma região aqui que é como se fosse é, um trapézio bem pequeno, na verdade, tá? Nessa região que está o transdutor. E a gente vai fazer essa imagem aqui. Eu sempre falo que, na verdade, ó, então, assim, é bem complexo, então eu começo das camadas do mais profundo para o superficial. A linha hiperecogênica mais profunda que a gente vai ver é o osso temporal. Daí, o que eu falo também para as pessoas que eu acho engraçado é que parecem dois triângulos aqui, tá? Então, mas o triângulo que está grudado com o osso é o músculo temporal, tá? Depois, superficial músculo temporal, a gente vai ter a lâmina profunda da face temporal profunda. O próximo triângulo é a gordura temporal média. E recobrindo, a gente tem a lâmina superficial da face temporal profunda. E qual que é a conclusão que a gente chega? Então, a gente sabe que, ó, então, é o osso temporal, daí vai ter o músculo temporal, daí a gente tem a gordura temporal média. A gordura temporal média, na verdade, ela é recoberta pela face temporal profunda. Daí, quando chega na gordura temporal média, fica uma face, tem uma lâmina superficial e uma lâmina profunda, da face temporal profunda. Ela se divide e recobre a gordura temporal média, tá? Que são esses nossos dois triângulos. Daí aqui, você vai ver que tudo se confunde, né? Porque por cima dessa face temporal da lâmina temporal da face temporal profunda, a gente vai ter a face temporal superficial, tá? Isso aqui é um espaço virtual, mas se eu conseguir furar essa face temporal superficial e jogar preenchedor aqui, eu vou ter um plano interfacial, que é um plano de colocar preenchedor, porque ele fica recoberto pela face, então às vezes ele não fica tão palpável aqui. Mas, e mais superficial aqui, a gente tem o subcutâneo. Então, na região temporal, a gente tem três possibilidades de injeção. A mais comum, porque apesar de a gente estudar tudo isso aqui, o mais comum é a pessoa injetar no subcutâneo superficial. Então, por que que a gente faz um preenchimento de região temporal? Porque a pessoa está com a têmpora afundada, assim, a gente tem que pensar no maratonista, né, que fica com a têmpora afundada é que não envelhece. Então, a gente tem que colocar volume. O volume pode ser colocado em qualquer plano, porque todos esses planos vão levantar aqui, e você precisa levantar pouco, 1 ou 2 milímetros, para você conseguir deixar essa têmpora bonita. Normalmente, o plano mais fácil é você colocar no subcutâneo superficial. Quando você injeta, dá para você colocar interfacial. Você sente um clique de que está perfurando a face, daí você vai entrar nesse espaço virtual entre a face temporal superficial e a lâmina superficial da face temporal profunda, e você abre esse espaço, que é um espaço virtual, e coloca o produto. Esse aqui é o plano interfacial. E a gente tem plano suprapericial, que daí você vai entrar com a agulha assim quase perpendicular, sentir o osso, jogar o preenchedor e esse preenchedor vai levantar todas as camadas, tá? Então são essas todas as possibilidades. Aí, quanto à localização das artérias, então a artéria temporal, então quando a gente vai fazer ver um preenchimento que é superficial ou interfacial, a gente vai localizar que é a artéria temporal superficial e ela aparece como uma bolinha aqui, tá? E a artéria temporal profunda, ela é grudadinha, na verdade a gente tem vários, tem o ramo anterior e posterior, ela é grudadinha com o osso. Então, eu só vou me importar com ela se a pessoa for fazer esse preenchimento suprapericial.
tá? Então, se for só dessa parte superficial, eu vou me atentar mais à temporal superficial. E só se for um preenchimento mais profundo, vamos olhar para ver se a gente visualiza a artéria temporal profunda. Agora, passando para a região frontal. Então, na região frontal, a gente não tem, assim, muitos tipos de preenchedores, né? Então, a gente tem muita toxina botulínica. Então, como eu falei, isso acaba atrofiando esse músculo frontal e, às vezes, dificultando a nossa visualização. Mas uma região que a gente sempre, até a gente começa o nosso exame sempre fazendo nessa região da glabela. Porque aqui, não muito hoje em dia, porque a gente sabe que é uma área de altíssimo risco, então a gente conhece, tem muitos colegas que nem preenchem aqui, né, essa ruga do Bravo. Mas foi um local que teve muito, muito PMMA, tá? Um dos principais locais de PMMA. A gente tem que sempre pensar de glabela, suco nasogeniano, suco labomentoniano, tá? Então a gente sempre visualiza aqui. Então, quando a gente faz esse corte transversal, né, a gente visualiza ali desde a derme subcutâneo. Opa, deixa eu voltar aqui. Derme subcutâneo, aqui o músculo frontal, o plano adiposo profundo e o osso. Se a gente for aqui nessa região supraorbitária, a gente consegue mostrar aqui como a gente visualiza aqui, né, o forame supraorbital. Então, o forame ele aparece como uma falha óssea, né? E quando você coloca o Doppler, daí a gente consegue visualizar aqui a artéria, tá? Já a região interorbital, lá que é uma das regiões mais importantes, né? Acho que no mapeamento, porque é uma região que tem muita queixa. Então, assim, é uma região que tem uma anatomia, é, digamos assim, ela é muito superficial, muito fininha, difícil de injetar, é, fazem muito procedimento para melhorar. Então, a gente vai conseguir, né, visualizar, a gente tem que saber bem essa anatomia da gordura, saber ver o músculo orbicular, o sulfo, o forame, para conseguir avaliar. O corte que a gente vai trabalhar, então, o corte sagital, né, então, com o transdor de pé. Isso aqui é um esquema, né? Então, isso aqui seria o globo ocular, isso aqui é aqui o osso, né, da maxila, a gordura infraorbital, e isso aqui é o nosso músculo orbicular. O músculo orbicular, então, vai dividir as camadas de gordura entre o subcutâneo superficial e o SUF, tá? O SUF, então, lembra aquela gordurinha profunda ao músculo. Isso aqui é só um esqueminha de um artigo mostrando que muitas vezes as alterações aqui ligamentares e de protrusão de gordura, espessamento aqui vão causar as alterações, né? Então, esse artigo ele tem vários tipos de alterações causando o que cada coisa causaria, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que essa protrusão da gordura aqui infraorbital, ela causa bolsa de gordura, né? Muitas vezes a gente tem essa hipertrofia do músculo orbicular aqui também, que pode simular uma bolsa, mas é um pouco diferente, tá? Mas mostrando esse mesmo esquema de anatomia na região nasal aqui. Então, a gente está mostrando aqui o transtorno com esse corte aqui longitudinal, que a gente consegue ver aqui o osso e essa transição, né? Então, dorso ósseo e dorso cartilaginoso. Mas, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, o melhor é trabalhar com o transtorno na transversal, né? E visualizando essas camadas. Na ponta nasal, assim, a gente faz aqui na transversal também. Tem esse artigo que eu acho interessante, assim, que ele comparou vários tipos diferentes de narizes. Aqui até um nariz oriental bem baixinho, e daí que nos orientais a cartilagem é bem frágil, né? Comparado com esses narizes, né, caucasianos, assim, que eles são bem pontudos. Esse aqui é engraçado, que é um nariz mais quadradinho, você vê que a cartilagem é mais quadradinha também, né? E a gente tem também o que eles chamam de espessura de pele também, que seria essa a pele grossa, ou esse envelope nasal. E no oriental a gente tem a cartilagem fina e o envelope nasal bem grosso. E num nariz com pele fina, que eles chamam, você vê, ó, olha a diferença de espessura, e aqui uma cartilagem bem mais robusta.
A gente consegue visualizar, então, também todas as artérias, as dorsais nasais, das nasais laterais, columelares, né, com o Doppler. Então, conseguimos visualizar elas aí. É, geralmente, quando a gente faz uma rinomodelação guiada, o que a gente presta bastante atenção é se não tem nenhum vaso cruzando aqui na linha média, tá? Bem no local que vai injetar. Muitas vezes a gente vê uma variação anatômica que o vaso cruza bem na ponta. Isso é até relativamente comum. Avaliação do lábio, então, geralmente a gente faz essa avaliação com esse corte sagital, colocar aquele bastante gel, então a gente visualiza esse aqui é o lábio superior, esse aqui é o lábio inferior, esse aqui é o músculo orbicular do lábio, né? Então tem muito preenchedor no lábio, e daí também a gente consegue dizer qual que é a posição das artérias labiais. Isso aqui é no lábio inferior, né? Então, o mais comum é a artéria estar longe da região superficial, porque os preenchedores eles colocam sempre bem superficiais, né, para fazer contorno e volume, tá? Mas felizmente, 78% das artérias são submucosas. Em 17% das pessoas, ela pode estar intramuscular e em apenas 2% vai estar subcutânea. Mas o que a gente mais vê, na verdade, é que muitas vezes o paciente tem um predomínio submucoso e tem umas partes intramusculares, e quando ele tem subcutâneo também é junto com o intramuscular. Muito difícil a gente ver uma artéria que passa sempre todo no mesmo plano, tá? E isso é comum, ela é bem tortuosa, né? Então a gente acaba vendo em mais de um plano, tá? Agora aqui a avaliação do mento, né? Então a gente faz esse corte aqui transversal. Então, lembrando dessa anatomia da musculatura, o grupo muscular mais profundo e mais medial, o músculo mental, um pouquinho mais lateral aqui vai ser o depressor do lábio inferior, e junto aqui com os ângulos da boca, a gente vai ter o depressor do ângulo oral, o nosso famoso DAO. Então, se a gente colocar aqui, fizer esse corte aqui bem mediano, né? Então, a gente vê o osso, daí a gente consegue ver esse aqui é o músculo mentoniano. E uma coisa bem interessante é essa gordura aqui, nesse paciente, ela não é proeminente, mas muitas vezes ele é uma bolota aqui. E isso às vezes até confunde com preenchedor, com PMMA. Mas é uma gordura, tem umas pessoas que têm essa gordura que é profunda do mento, bem proeminente. E se a gente colocar o transtor mais lateral, aqui a gente vai ver o músculo depressor do ângulo oral, o nosso músculo DAO, que é uma excelente referência anatômica, então a gente sempre dá uma olhadinha nele e não é incomum ver bioestimulador, ou preenchedor dentro deste músculo. Então, dessa parte da anatomia era isso. Muito obrigada, pessoal.